Queridos, dando continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, eu os convido a abrir a Escritura no capítulo 6 desse Evangelho e ouçamos a leitura do verso 14 até o verso 29, onde Marcos registra a morte de João Batista. Marcos, capítulo 6, de 14 a 29. Ouçamos a leitura. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Até aqui a Escritura, leitura da Escritura, irmãos. Oremos pedindo a Deus iluminação. Ó Deus, o texto por si só, a Tua palavra por si só, impressiona o nosso coração, a nossa mente, ao revelar o desenrolar da história, dos Teus planos e propósitos, e que o Senhor não poupa mesmo os Seus servos mais escolhidos, e que por vezes o mal triunfa nesse mundo. Nós pedimos, ó Deus, que nos ajudes quando o que nos resta somente é o consolo de enterrar os mortos. Pedimos que o Senhor nos ajude a ansiar pelo reino, pelo mundo vindouro, para que, cheios de esperança aqui nesse mundo, enfrentemos as dificuldades que nos aguardam. Abençoa a exposição da Tua palavra no coração dos Teus filhos e filhas nesta manhã, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última mensagem dessa série, nós vimos que Jesus havia enviado os 12 apóstolos em missão itinerante pela região da Galileia, depois de ter sofrido a recusa e a incredulidade dos moradores da sua própria cidade de Nazaré. No capítulo 6, de 7 a 13, que nós vimos então na última vez, lemos que os apóstolos percorreram muitas aldeias, ensinando o arrependimento a todas as pessoas, curando doentes, expelindo demônios. E essas notícias não tardaram a se espalhar por toda aquela região. Marcos, então, agora registra a reação do rei Herodes, quando ele tomou conhecimento do ministério de Jesus e da sua popularidade. Herodes entendeu que João, que ele tinha mandado matar, havia ressuscitado dos mortos na pessoa de Jesus, e que por isso Jesus tinha aqueles poderes extraordinários para fazer sinais e prodígios.
Com isso, Marcos faz uma pausa no relato que ele vem oferecendo, uma espécie de parênteses para falar a respeito da morte desse homem de Deus. E o que nós temos é exatamente essa explicação sobre a morte de João Batista. Note que é um parênteses de fato, porque no capítulo 6, verso 12 e 13, que nós vimos no domingo passado, Marcos disse que os 12, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. E aí ele faz uma pausa para explicar como a repercussão daquilo foi recebida pelo rei Herodes, o que inclui o registro da morte de João Batista. E aí ele continua no verso 30, veja comigo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ou seja, enquanto ele está narrando o ministério dos apóstolos, como Jesus enviou, ele faz uma pausa para explicar e falar sobre a morte de João Batista, porque ele tem como objetivo também lembrar que o evangelho não somente haveria de se expandir, mas que isso haveria de se expandir à custa da morte de Jesus Cristo. Então, num sentido, narrar a morte de João Batista já prepara os seus leitores para a narrativa da morte de Jesus Cristo, que é o que vem logo em seguida. Vejamos então, queridos, o texto, o relato e algumas lições que eu creio nós podemos tirar para nós dessa passagem extraordinária. Primeiro, 14 a 16, versos 14 a 16, Marcos registra que Herodes interpretou o ministério de Jesus à luz da sua consciência culpada. Ele tinha matado João Batista, teve notícias de Jesus e disse: é João que eu mandei decapitar. O Herodes aqui, que Marcos se refere no verso 14, isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, é o Herodes Antipas, um dos muitos filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele primeiro Herodes que nós encontramos no início do Evangelho de Mateus, que mandou matar todas as crianças, tentando com isso matar o Messias. E esse Herodes tinha uma vida muito imoral e devassa, era casado ou tinha tido muitas mulheres e amantes, e com elas teve vários filhos, todos eles guardando o nome de Herodes. Desses, 4 aparecem no Novo Testamento. Herodes Antipas, que é esse aqui, que governava a região da Galiléia e da Pérea, ou seja, ele era o rei exatamente daquela região onde Jesus estava ministrando. Depois tinha o Herodes Filipe, que era irmão dele, e que governava a região de Itureia e Traconites. Tinham Herodes Arquelau, que governava Idumeia, Samaria e Judéia, e depois o Herodes Agripa, que só vai aparecer no livro de Atos, e que era governador da Galiléia, da Judéia, na época do apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, depõe diante dele e prega o evangelho para ele. Então, o Herodes com que nós estamos tratando aqui é o Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. Ele é chamado no Evangelho de Mateus e de Lucas de tetrarca. Você vê que Marcos aqui o chama de rei. Mas no Evangelho de Mateus e Lucas ele é chamado de tetrarca, provavelmente porque o imperador não reconhecia Herodes como rei, apenas como um governador de província. Tanto é que cerca de 9 anos depois disso que nós estamos lendo aqui, Herodes foi deposto e exilado, porque sob a instigação de Herodias, a mulher dele, ele pediu e queria ser o rei da Galiléia, e o imperador não aceitava, no máximo tetrarca. E por causa de Herodias, você vê que quando a mulher bota o homem para baixo, bota mesmo, né? Herodias foi quem fez a cabeça dele para matar João Batista, e depois disse: você tem que pedir para ser rei. E aí o imperador mandou expulsar o Herodes Antipas, né? E nem governante mais ele podia ser. Então, cuidado quando você for escolher a mulher com quem você vai se casar. Muito bem. Então, esse é o rei a essa altura. Ele era o tetrarca daquela região. Tem notícias a respeito de Jesus. E então, a grande questão é: quem é essa pessoa? Quem é essa figura extraordinária? O nome de Jesus havia se tornado notório, havia se tornado conhecido. A sua popularidade era crescente, as multidões os seguiam,
por conta dos sinais e prodígios inegáveis que ele estava fazendo, e ele anunciava uma mensagem estranha de que o reino de Deus, anunciado pelos profetas de Israel, havia chegado e que era necessário o arrependimento. A pergunta era: quem é esse Jesus? E aquelas pessoas que trouxeram as notícias para Herodes a respeito do ministério de Jesus tinham algumas explicações. Aí no verso 14 nós lemos que alguns deles disseram: é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, por isso que ele tem poder para fazer tantos milagres. Outros disseram: não, mas é o profeta Elias. De fato, no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, havia uma profecia de que Deus haveria de mandar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então alguns diziam: esse Jesus, na verdade, é a encarnação do profeta Elias, que havia sido anunciado pelos profetas. Outros diziam: não, é Jeremias, ou um dos grandes profetas de Israel que ressuscitou e que Deus trouxe de volta. O ponto é interessante notar isso, né? Que enquanto os inimigos de Jesus, pelo menos davam a ele o status de profeta, lá na sua terra natal, em Galileia, nem isso queriam dar, a ponto dele dizer: um profeta não tem honra na sua própria casa. Mas fora da casa, quando ele estava ministrando, os inimigos, ouvindo isso, disseram: no mínimo é um dos grandes profetas que apareceu. Às vezes a intimidade, familiaridade com o Evangelho durante muitos anos faz com que as pessoas percebam a concepção de quem é realmente Jesus, percam o romance do amor a Cristo, a excitação de ter um relacionamento abençoado e profundo com Ele. Mas Herodes preferiu a explicação de que Jesus, na verdade, era João Batista ressurreto dos mortos. Eu creio que a razão é não somente a consciência culpada de Herodes, porque ele tinha mandado matar João, mas pela similaridade da mensagem. A mensagem de João era: arrependei-vos, e a mensagem de Jesus era: arrependei-vos. Herodes disse: eu já ouvi essa mensagem em algum lugar. E então lembrou-se de João Batista. E aqui nós lemos, Marcos então introduz a morte de João Batista. Por que Herodes interpretou que era João Batista? Porque ele tinha mandado matar João Batista. Vem o relato aí do verso 17 a 29. Lembrando que nós encontramos João Batista no início desse evangelho, logo nos primeiros versículos do evangelho de João. João aparece no evangelho de Marcos. João aparece no deserto da Judeia, pouco antes de Jesus aparecer, e ele está pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, se você quiser ver capítulo 1, verso 4 do evangelho de Marcos. E aí as multidões de toda aquela região vão escutá-lo, e muitos eram batizados por João. E muitos perguntavam: será que João é o Messias? E ele responde que ele não é o Messias, que o Messias está para chegar. Ele, na verdade, batiza com água, mas o Messias vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus então surge em cena, é batizado por João no Rio Jordão, e a voz do céu confirma: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E João então sai de cena, embora ele tenha continuado o seu ministério, como essa passagem que nós lemos aqui continua. João começou a anunciar: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou, o Messias está aqui, vocês precisam se preparar para entrar no reino de Deus. E João chamava ao arrependimento não somente as multidões, mas também as próprias autoridades, no caso Herodes. E no caso específico desse tetrarca, João condenava publicamente o fato de que ele estava casado com a mulher do seu irmão. Era uma situação muito complicada essa de entender. Herodias, que é o foco da discórdia aqui nesse relato, ela era filha de Aristóbulo, que era um outro filho de Herodes o Grande. Aí ela casou-se com Filipe, que era seu tio em segundo grau. Separou-se de Filipe para casar com o irmão de Filipe, que também era seu tio em segundo grau. E Herodes, para casar com Herodias, se divorciou da sua primeira mulher, sem razão, para casar com Herodias. Ou seja, todo mundo casava com todo mundo.
era a dinastia dos Herodes, nos contam os historiadores, não os historiadores bíblicos, mas as fontes extra-bíblicas, elas nos falam que a dinastia dos Herodes era conhecida pela imoralidade. Todo mundo casava com todo mundo, parente com parente, tinha filho com gente que não podia, e aquela confusão toda. E era essa imoralidade da dinastia dos Herodes que João Batista denunciava na sua pregação. E aqui o texto nos diz, no verso 18, que João pregava e dizia em público, e provavelmente em particular a Herodes: você não tem o direito de viver com essa mulher. Especificamente ao que João Batista se refere? Por que é que Antipas não podia casar com Herodias? E a resposta está lá no livro de Levítico. No livro de Levítico, nos casamentos proibidos, nós lemos no capítulo 18, verso 16: não tenha relações com a mulher do seu irmão. Esse é um direito que somente o seu irmão tem. E no capítulo 21 do livro de Levítico diz: se um homem tomar a mulher do seu irmão, isto é impureza, envergonhou seu irmão, ficarão sem filhos. A lei de Moisés proibia que você casasse com a mulher do seu irmão. E mesmo que Herodes não fosse um judeu, ainda assim João Batista entendia que a lei de Deus era para todos. A lei de Deus tinha uma aplicação para todos os povos e não necessariamente somente os judeus. Por isso ele denunciava a atitude daquele rei que pretendia ser o rei dos judeus, governar sobre os judeus, mas que não seguia a lei que os judeus adotavam. E, claro, finalmente Herodes mandou prender João, e mandou prender, amarrou ali mesmo no palácio, no calabouço, lá nas prisões do subsolo do palácio. Lá foi João Batista acorrentado por ordem do rei. E Herodias, na verdade, queria matá-lo, prender era pouco. Quem esse cara pensa que é? Me chamando aí de vagabunda, me chamando de mulher da vida, me chamando... Ela odiava João Batista, e achou que era pouco prender. Ela queria matar, mas Herodes, o texto nos diz aí do verso 19 a 20, Herodes relutava em mandar matar João Batista. Prender sim, mas matar, ele não queria matar João Batista. E a razão nos é dita no verso 19, primeiro porque ele temia o povo, porque todo mundo considerava João Batista como um profeta. Se ele matasse João Batista, poderia ter uma revolta popular, e ninguém quer fazer isso. Nenhum governante quer causar uma revolta popular por conta de mandar matar os seus críticos, especialmente por conta daquele assunto onde ele publicamente e declaradamente estava equivocado. Mas ele também relutava em matar João. Nós lemos aí do verso 19 até o verso 20, porque João exercia alguma influência sobre Herodes. Olha o que é que diz o verso 20. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Aqui você encontra um homem perplexo, a palavra é perplexo, é um homem dividido, porque se por um lado ele tinha raiva de João, ódio de João, porque João o denunciava publicamente, o criticava diante de todo o povo, por outro lado, diz o texto aqui, ele temia João, ele tinha medo de João Batista, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, ele sabia que ele estava errado e que João Batista estava certo. Diz aqui o texto que ele sabia que João era um homem justo e santo. João Batista tinha todo um exemplo, uma história de vida por detrás da sua mensagem de arrependimento. O rei não podia achar nenhuma causa para prendê-lo, do tipo assim, esse é um falso profeta, ou ele está enganando o povo, ou ele é um imoral, ou está sonegando impostos, ou nada. Não tinha nenhuma acusação concreta contra João Batista, porque ele era um homem justo e santo. A única coisa que o rei Herodes tinha contra João Batista é que João Batista denunciava o pecado dele. Por isso ele temia João. Ele não tinha nada no caráter de João que pudesse servir de base para mandar prender.
Diz aí o texto, inclusive, que ele gostava de escutar a João. O que é que isso significa? Talvez uma vez por semana, Herodes se levantava lá do seu trono, aí Herodias olhava para ele e dizia: já vai, né? Já vai. Aí Herodes descia lá para os calabouços, o guarda abria a porta, Herodes entrava na prisão, ouvia-se o barulho das correntes e da escuridão saía aquela figura, vestida de pele de camelo, amarrado, e Herodes sentava, e João dizia: você não pode tê-la, Herodes, você sabe disso. Arrependa-se, Herodes, o reino de Deus já chegou, o Messias já está aqui, você conhece a lei, você conhece as promessas, você conhece o que Deus revelou ao nosso povo. Arrependa-se, Herodes. Fica imaginando Herodes botando a mão na cabeça, a luta. O texto diz aqui que ele ficava perplexo, mas ele não conseguia parar de ouvir João Batista. Acho que, eu não sei quantas vezes ele deixava o seu palácio e descia até a prisão para ouvir João, lá na prisão. Aquela relação de ódio e amor com a mensagem de João, com Deus, com o reino de Deus. Mas ele não tomava uma decisão. Ele chegava inclusive a proteger João, diz o texto aí, que o guardava em segurança. Segurança contra quem? Herodias. Porque Herodias estava querendo matá-lo. Então inclusive ele protegia João da própria mulher. A mulher estava querendo uma ocasião para pegar João. E aí quando o tempo passa e você não decide, a história decide por você. Eu não sei se foi Moody ou foi Billy Graham, um desses evangelistas aí, que contou uma história de que uma vez ele, acho que foi o Moody, né? Ele queria um par de sapatos e foi num sapateiro e encomendou um par de sapatos. Aí o sapateiro perguntou: você quer com um bico quadrado ou com um bico redondo? Aí ele não conseguia se decidir se era bico quadrado ou bico redondo, e eu disse: não, vai fazendo aí. O sapateiro foi fazendo. Próxima semana o sapateiro perguntou: está na hora do bico, é quadrado ou redondo? E ele não decidia. Na outra semana, quando ele veio buscar, o sapato estava pronto. O sapateiro fez um com bico redondo e o outro com bico quadrado. Então quando você não decide, os outros vão decidir por você. Então Herodes ficou nessa situação, né? Gostava de ouvir, sabia que estava certo, né? Mas não tomou o passo decisivo, que seria ouvir a mensagem, se arrepender e largar aquela mulher e mudar de vida. E aí a história então decidiu para ele. Diz aí o texto, no verso 21, chegando uma ocasião favorável. Chegou uma ocasião favorável, não para Herodes, mas agora para o inimigo de Herodes, ou para aqueles que queriam o que Herodes não queria. Chegou um momento em que Herodes finalmente é obrigado a mandar matar João Batista, versos 21 a 28, sendo vítima da sua própria palavra impensada. E a ocasião, imaginem, foi o aniversário dele. Ele não tinha ideia como ia acabar aquela festa de aniversário, não é? Ele ofereceu um grande banquete. Só curiosidade, a única vez que a Bíblia menciona uma festa de aniversário é aqui. Não estou desanimando vocês a fazerem festa de aniversário, mas a única vez que a Bíblia fala em festa de aniversário é a festa de aniversário de Herodes, né? Não tem mais nenhuma recomendação, tá? Não quer dizer que ele não possa fazer, não é? Mas o exemplo não é bom não, né? O exemplo não é muito bom não. Chegou a ocasião do aniversário de Herodes, e aí ele mandou dar uma grande festa no palácio. Diz o texto aí que ele convidou 3 classes de pessoas. Primeiro os dignitários ou autoridades, que eram os líderes de segundo escalão. Depois os oficiais militares, que era o pessoal de alta patente do exército, que dava o suporte militar para ele. E também pessoas importantes da classe rica que apoiava os Herodes. Inclusive entre os judeus essa classe era chamada de os herodianos, que apoiavam a presença de um rei estrangeiro sobre a nação de Israel. Quem não apoiava eram os zelotes, que eram contrários à dinastia de Herodes e queria que um judeu fosse o rei dos judeus, e não um estrangeiro como era Herodes Antipas.
Mas aí então ele convidou todo aquele pessoal importante que lhe dava apoio político. E aí não sabemos se como parte da celebração ou se por instigação de Herodias, que percebeu o momento. Eu não sei se estava no script, no menu, na liturgia. O fato é que de repente a filha de Herodias, ela entra no salão e ela começa a dançar. O historiador Flávio Josefo nos diz que o nome dela era Salomé e que era de uma beleza rara. Salomé entra no salão e ela começa a dançar. Era uma princesa, né? Todos estão de olho em Salomé. Não deve ter sido uma dança clássica ou balé, né? Mas uma dança sensual, né? Quem sabe querendo provocar o seu padrasto, que nós já vimos, não é? Eles não tinham escrúpulos em casar entre si, não é? Quem sabe havia toda uma intenção de atrair exatamente o rei e colocar o rei numa posição de abrir a porta para qualquer tipo de pedido, que foi exatamente o que aconteceu. O rei ficou impressionado, nos diz o texto aí, e não somente ele, mas todas aquelas pessoas que estavam ali, e talvez já bêbado e impensadamente, cheio de arrogância, então ele faz aquela promessa à moça de que lhe daria, sob juramento, inclusive lhe daria até metade do reino que ele não podia dar, não é? Ele inclusive prometeu que ele não podia, porque ele não era rei, ele era um tetrarca daquela região ali. Eu te dou até metade do meu reino, como se reino ele tivesse. Mas, por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, né? Porque o pessoal acaba dizendo bobagem, e foi exatamente o que aconteceu com esse rei, quando ele fez essa promessa. O texto nos diz que a moça sai apressadamente para conversar com a mãe. Mãe, não despreza a influência que você tem sobre sua filha. Você pode dizer o que você quiser de Herodias, mas ela mantinha a filha ali, ó. A filha seguia, era uma discípula da mãe, não tenha dúvida. A filha era uma discípula de sua mãe. A importância da mãe na vida da sua filha. Na hora ela sai e vai perguntar para a mulher, para a mãe: mãe, deu certo, ele disse, o que você quer que eu lhe dê? E a mãe disse: ó, filha, óbvio, pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João Batista. E o texto diz que a menina voltou correndo, talvez assim dizendo: eu vou antes que alguém diga para ele: rei, o senhor não está exagerando, não é melhor o senhor, você sabe o que é que essa menina vai pedir? Antes que o rei mude de ideia, diz o texto aqui, que ela apressadamente, verso 25, voltou apressadamente para junto do rei, porque ela tinha medo que o rei mudasse de ideia, né? Voltou e pediu duas coisas a mais do que a mãe tinha dito. Veja que a mãe tinha dito no verso 24: quero a cabeça de João Batista. Aí ela disse ao rei: eu quero num prato. A mãe não tinha pedido não, mas ela disse: eu quero num prato e quero logo, agora. Você vê que Salomé era uma verdadeira discípula de Herodias, e foi mais do que a mãe, não é? Mais do que a mãe. E o rei, diz o texto no verso 26, ficou muito triste. Ficou muito triste, e ele é obrigado a cumprir com medo da sua reputação. E aqui está a razão da perplexidade de Herodes. Herodes sabia que estava errado. Ele sabia que João era um homem santo e justo. Ele gostava de ouvir João, mas tinha uma coisa que Herodes amava acima de tudo. Duas coisas: aquela mulher que ele não podia ter e a sua reputação. E abrir mão de Herodias, renunciar a Herodias e fazer o que era certo, ia custar a ele essas duas coisas. Mas agora ele é obrigado a decidir contra a sua vontade. E diz o texto aí que ele ordena a execução de João na prisão, verso 27, o carrasco desce até a prisão, entra lá na cela onde João está, ali mesmo o obriga a ajoelhar-se, e então com a espada decepa a sua cabeça, pega pelos cabelos, põe num prato, e eu vejo a figura, ele subindo lá do calabouço, e a menina lá na porta da prisão, esperando, né? Menina, rápido. E o cara chega com o prato, cabeça no prato, e ela pega e corre e entrega para sua mãe.
Note que o rei disse a ela: o que é que você quer? Mas ela pega a cabeça e entrega à sua mãe. E a mãe então passa para João Batista. Desculpa, para Herodes. E eu fico pensando a gente de vez em quando nas séries aí que a gente assiste de Netflix, né? A gente vê alguns crimes horrendos. Mas você terminar um banquete, a sobremesa ser a cabeça de um homem num prato, isso chega às raias da crueldade, é macabro. Essa é a palavra que eu encontro aqui, é macabro. Mas naquele dia Herodias teve a sua vingança. Ela deve ter saboreado, né, aquela vingança. Finalmente eu peguei aquele que eu odeio. Finalmente eu destruí essa pessoa que me acusava. E é um momento de triunfo no reino das trevas. O que restou aos discípulos de João Batista foi simplesmente ir à prisão, pegar o corpo de João e enterrar. Foi o único consolo que eles tiveram, enterrar o corpo de João Batista. O que essa passagem, irmãos, ela nos ensina? O que nós podemos aprender? Eu destaquei dois pontos aqui e vou fazer depois 3 aplicações. Primeiro ponto que eu creio que é extremamente importante aqui é que Deus submete os seus servos mais fiéis a passar por sofrimentos e mortes terríveis aqui nesse mundo. Ele mesmo os entrega aos inimigos do Evangelho. A história bíblica está cheia de exemplos desse tipo, de homens que foram tementes a Deus, fiéis a Deus, mas isso não os poupou de passar por sofrimentos nesse mundo e às vezes de ter uma morte terrível. Na relação dos heróis da fé que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, nós encontramos menção de gente devorada por animais, gente que foi decapitada, gente que foi serrada ao meio, gente que morreu apedrejado, formas terríveis de execução que Deus permitiu que acontecesse com esses seus servos fiéis, servos tementes. Com isso tudo, Marcos está aqui preparando os seus leitores para o choque que vai ser a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A morte que vai ser de Cristo, pendurado numa cruz, o método mais cruel de execução que havia naquela época. Se Deus não poupou os seus servos durante a história, Ele também não pouparia o seu Filho. Ele também não pouparia o seu Filho de morrer daquela forma. Não é à toa que Jesus tinha dito: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como Tu desejas. Diante da perspectiva daquela morte, o Senhor Jesus sentiu a sua alma profundamente triste. A lição para nós é essa daqui: você não está isento de passar por sofrimentos terríveis aqui nesse mundo. Você não está isento, como João Batista, de se ver nas mãos dos inimigos do Evangelho. Você não está isento de ter uma morte dolorosa, uma morte difícil. Você não está isento de passar os últimos anos na sua vida numa situação semelhante à de uma prisão, como João Batista padeceu. Isso não significa que Deus não lhe ama. Significa que Deus nos usa para mostrar a seriedade do pecado, a exatidão da sua ira e a sua misericórdia a ser oferecida, porque nós merecemos esse tipo de coisa. Nós merecemos por conta dos nossos pecados. Deus, na sua misericórdia, nos transforma em exemplos da graça e da bondade dele. Segunda lição que eu creio que nós podemos tirar dessa passagem é que pessoas podem ficar debaixo da influência do Evangelho, mas nunca dar o passo decisivo porque elas não querem abrir mão daquela única coisa que elas amam mais do que amam a Deus. Tem pessoas que frequentam igrejas ano após ano, fazem parte do hall de membros até, costumam vir todos os domingos, se declaram cristãos, mas há alguma coisa que os impede de tomar uma postura, uma decisão pública e aberta por Jesus Cristo, de assumir o cristianismo, como no caso de Herodes. Herodes conhecia a verdade, sabia a verdade, gostava da verdade, mas ele amava Herodias, ele amava o seu nome e a sua reputação, por isso ele não deu o passo que era necessário, por isso ele não largou aquela mulher, ele não se arrependeu.
Conheci uma pessoa casada com uma membro de uma igreja que eu pastoreei muitos anos, e essa senhora era um exemplo de mulher santa, casada com esse homem. O homem já acompanhava a igreja há 20 anos, e eu sempre conversava com ele e disse: mas o que impede você? Você crê na verdade? Creio. Você conhece o evangelho? Creio. A doutrina, sabia tudo. O que impede você de pedir para ser batizado e se tornar membro da igreja, assumir publicamente seu pastor, não chegou a hora, está no momento ainda, Deus não tocou o meu coração. Depois que ele morreu, a gente descobriu, tinha um amante, durante 20 anos, a mulher nem sabia, enganou todo mundo, todo domingo estava na igreja, tem pessoas assim, que são próximas, estão muito perto, mas nunca tomam a decisão final de renunciar ao último ídolo. E o que é que vai acontecer? Como Herodes, se você não decide, uma hora a decisão vai cair no seu colo já feita. E aí pode ser tarde demais. Herodes acabou decidindo, obrigado pelas circunstâncias. E ele então mandou matar aquele que ele sabia que era certo. Decapitou a verdade, porque ele mesmo não queria abrir mão do seu pecado. Por isso as minhas aplicações aqui são estas. Primeiro, se você está aqui hoje e se considera simpatizante do Evangelho, se você acha que o Evangelho é verdade, que o cristianismo está correto, mas você nunca assumiu isso publicamente, nunca pediu para ser batizado, para ser identificado como um servo de Jesus Cristo, fazer parte do seu povo e junto com o povo de Deus sofrer a vergonha, o opróbrio e o vexame que nós sofremos nesse mundo, pergunte a você quem é a Herodias do seu coração. Não me refiro a dizer, não estou dizendo que você tem uma amante, mas às vezes pessoas amam outras coisas mais do que a Deus. Às vezes é um relacionamento, às vezes é algum ídolo material, às vezes são as riquezas, às vezes é a sua própria reputação, o que for. O que é que impede de você assumir publicamente a verdade, arrepender-se dos seus pecados e se declarar um discípulo de Jesus Cristo? Porque o tempo passa e pode chegar um dia que você vai encontrar o sapato do bico quadrado e outro do bico redondo. Alguém vai decidir para você. Segunda palavra é para aqueles que estão aqui hoje, que Deus tem abençoado com riqueza, com prosperidade, com tranquilidade, uma vida tranquila. Irmãos, não se acostumem com isso. Não pensem que o reino de Deus se resume a isso, porque num dia você pode perder tudo isso, num dia você pode perder sua empresa, você pode perder sua saúde, você pode perder a sua sanidade mental, você pode perder tudo que você considera precioso. Se hoje você tem alguma coisa, é só pela misericórdia de Deus. Olha o que ele fez com João Batista. Por que é que você acha que isso não pode acontecer com você? E minha última palavra, então, é para todos nós que aqui estamos, queridos. Que privilégio Deus nos dá de ouvir o seu Evangelho, de conhecer a sua palavra, de ter o exemplo de homens como João Batista, onde nós podemos nos mirar. Que Ele nos conceda a graça de vivermos para a glória dEle, ainda que na prisão. João foi fiel, não murmurou, não reclamou, não se revoltou contra Deus. Ali na prisão ele sofreu até o último momento, fiel à missão e ao encargo que Deus lhe deu. Que Deus nos faça assim também pela sua graça. Amém. Ó Deus querido, que não haja em nós um coração vacilante, como havia em Herodes, mas que haja em nós aquela disposição de ir até o fim pelo Evangelho que havia em João Batista. Nós oramos que o Senhor nos livre dos inimigos do Evangelho, mas pedimos que o Senhor também nos dê graça para morrer fiéis, pois tua palavra disse: aquele que for fiel até a morte, esse é que será salvo. Dá-nos, pois, perseverança aqui nesse mundo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.